Arthur Montenegro era um homem de 72 anos, dono de uma das maiores fortunas do país, mas que vivia isolado em sua mansão no alto de uma colina. Seus dias passavam em silêncio, em um ambiente luxuoso, mas vazio. As paredes da mansão pareciam se fechar sobre ele, como se a riqueza que acumulou ao longo dos anos tivesse tirado toda a alegria de sua vida. A morte de sua esposa, Maria, alguns anos antes, o deixará em um mar de solidão, e seus filhos, distantes e interessados apenas no dinheiro, raramente o procuravam. Numa noite fria de inverno, Arthur sentou-se perto da janela do seu escritório, olhando para a cidade iluminada abaixo. Ele não sentia mais o prazer nas coisas materiais. As memórias de sua esposa eram as únicas que ainda o tocavam. Foi então que, em meio à solidão, uma carta chegou. Era um convite para visitar o Lar Esperança, um orfanato que estava prestes a fechar por falta de recursos. Arthur olhou para o convite por longos minutos, sem saber exatamente o que o atraía. Era como se algo no fundo de seu coração lhe dissesse que aquela visita poderia mudar algo em sua vida. No dia seguinte, Arthur decidiu visitar o orfanato. Ele não sabia o que esperar. Quando chegou ao Lar Esperança, encontrou um edifício antigo e mal cuidado. O jardim estava negligenciado, as paredes estavam desgastadas, e o ambiente parecia carregar anos de abandono. No entanto, quando entrou, algo mudou. A energia das crianças era contagiante, e a presença de Dona Beatriz, a diretora, trouxe uma sensação de acolhimento. Logo, uma menina se aproximou correndo. Era Elisa, uma menina de 9 anos com os cabelos cacheados e os olhos brilhantes, que irradiavam uma curiosidade e uma alegria que Arthur não via há muito tempo. Ela lhe sorriu de forma inocente e perguntou com empolgação: "Oi, senhor. Você veio nos visitar?" Arthur ficou surpreso com a energia da menina, e, pela primeira vez em anos, algo dentro dele se aqueceu. Dona Beatriz os guiou por dentro do orfanato, e Arthur observou como Elisa parecia ser a alma do lugar, sempre sorrindo e ajudando as outras crianças. Ele sentiu uma conexão instantânea com ela, algo que não conseguia explicar. Após a visita, Dona Beatriz contou a Arthur sobre a história de Elisa. Ela tinha sido deixada no orfanato ainda bebê, sem documentos, sem identidade, sem ninguém para chamar de família. Ao longo dos anos, a menina cresceu ali, amparada pela equipe e pelas outras crianças, mas sempre com uma grande esperança de encontrar seus pais. Apesar da dor de sua origem, Elisa nunca deixou que isso a abalasse. Ela se tornou uma criança feliz, otimista e com uma incrível habilidade de fazer os outros sorrirem. Quando as outras crianças estavam tristes ou desmotivadas, Elisa era a primeira a lhes dar palavras de conforto, e seu sorriso era como um raio de sol que iluminava todos ao redor. Arthur sentiu uma profunda admiração por ela e pela sua capacidade de trazer alegria mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele pensou, por um momento, que a menina poderia ser o que ele mais precisava: luz, esperança, algo que ele não encontrava em sua própria vida. Arthur começou a visitar o orfanato regularmente. Nos primeiros encontros, ele apenas observava, mas logo começou a conversar com as crianças. Elisa sempre estava por perto, puxando para atividades, mostrando suas pinturas e desenhos coloridos. Ela lhe perguntava sobre sua vida, seus negócios, e Arthur começou a contar histórias de sua juventude, de como construiu sua fortuna, mas também de sua solidão. Ela o ouvia com atenção, fazendo perguntas profundas que, muitas vezes, pegavam Arthur de surpresa. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que Elisa era diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Ela não estava interessada em sua riqueza ou status. Sua única preocupação era ver o bem dos outros, especialmente das crianças ao seu redor. Elisa lhe ensinou que felicidade não estava nas coisas que ele possuía, mas nas conexões e nas pessoas que ele tinha ao seu lado. Arthur, aos poucos, foi deixando de ser apenas o milionário que todos queriam por perto por interesse, e passou a ser, finalmente, um homem que se permitia sentir a genuína amizade e carinho. Em uma tarde chuvosa, Arthur decidiu abrir seu coração para Elisa. Ele a convidou para um chá na sua mansão e, enquanto eles observavam a chuva pela janela, Arthur começou a falar sobre sua vida, seus desafios e perdas. Ele contou sobre sua juventude, quando se apaixonou por Maria, sua esposa, e de como a construção de sua fortuna havia consumido todos os seus dias.
relatou que, embora tivesse tudo o que alguém poderia desejar, sentia um vazio imenso dentro de si, que nunca foi preenchido. O amor pela sua esposa era a única coisa que havia dado sentido à sua vida, mas, após sua morte, ele sentiu que já não havia mais razão para viver de forma plena. Elisa, com a sabedoria de uma criança, disse: "O senhor tem tudo, mas nunca soube o que fazer com isso. Agora, eu sei que o senhor está procurando algo que não pode ser comprado. O senhor precisa dar amor, e não só recebê-lo." Essas palavras tocaram Arthur profundamente. Ele nunca tinha pensado dessa maneira antes. Elisa, com sua visão pura e simples, trouxe à tona o que ele mais precisava: reconectar-se com o que realmente importava. A saúde de Arthur começou a deteriorar rapidamente. O velho milionário, que uma vez se orgulhara de sua resistência e de seu espírito incansável nos negócios, agora enfrentava uma realidade implacável: a doença estava tomando conta de seu corpo. Suas visitas ao orfanato se tornaram mais espaçadas, mas ele ainda fazia questão de ver Elisa e as outras crianças sempre que possível. Uma noite, em sua mansão, Arthur recebeu seu advogado, Gustavo. Eles haviam discutido a elaboração do Novo Testamento há algumas semanas, mas agora era hora de colocá-lo em prática. O advogado, ainda cauteloso, o questionou mais uma vez: "Senhor Montenegro, tem certeza de que deseja fazer isso? Sua família não ficará nada feliz com sua decisão." Arthur, com os olhos cansados, sorriu levemente: "Minha família. Eles sempre foram mais interessados no que eu tinha do que em quem eu sou. Eles não entenderiam minha decisão. Mas você, Gustavo, você entende o que estou fazendo, não entende?" Gustavo olhou para o velho amigo, hesitante. Ele sabia que a decisão de Arthur era tomada com um sentido profundo, mas a magnitude disso o assustava. Arthur queria deixar toda a sua fortuna para o orfanato e, especificamente, para Elisa, para que ela pudesse garantir que o Lar Esperança continuasse operando e ajudando as crianças. Mas, senhor, e seus filhos? Eles vão contestar isso. Arthur balançou a cabeça: "Não há mais nada que eu possa fazer por eles. Não vou continuar alimentando a ganância deles. Elisa é o futuro. Ela tem o que meus filhos nunca terão: coração." O testamento foi redigido, assinando todos os bens, ações e sua enorme fortuna para Elisa. Um legado que ela, em sua pureza, deveria preservar e compartilhar com os outros. Quando os filhos de Arthur souberam do conteúdo do testamento, a reação foi explosiva. Eles nunca haviam se importado realmente com o pai, mas a herança era algo pelo qual eles sempre disputaram. Arthur já estava gravemente doente, e eles começaram a pressionar o advogado, pedindo acesso imediato à fortuna. Eles estavam indignados por ele ter dado tudo para uma menina órfã que mal conheciam. O mais velho, Henrique, era o mais enfurecido: "Isso é um absurdo. Como pode deixar toda a sua fortuna para uma criança sem parentes? Ele não tem ideia do que é administrar um império como o meu. Eu sou o único que sabe o que é preciso para manter esse legado." A esposa de Henrique, Camila, também não se conteve. "Como ele pôde fazer isso conosco? Ele nos ignorou a vida inteira e agora nos deixa de lado de forma tão fria. É um golpe, uma traição." Mas Arthur estava em um estado tão frágil que sequer se importou com os gritos deles. A última coisa que ele queria era ver seus filhos, que nunca haviam mostrado um pingo de afeto, agora tentando arrancar mais do que ele já lhes havia dado. Naquele momento, ele tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. A herança de sua fortuna seria um presente para alguém que realmente faria diferença. Elisa, por sua vez, continuava a brilhar como uma estrela no orfanato. Ela não sabia do que estava por vir, mas sua amizade com Arthur crescia cada vez mais. Sempre que ele aparecia, ela estava lá para mostrar suas pinturas e os desenhos coloridos que ela fazia com as outras crianças. Ela o recebia com o mesmo sorriso caloroso, como se ele fosse parte da família. Em uma dessas visitas, Arthur pediu para conversar com ela em particular. "Elisa", começou ele, com a voz mais fraca, "eu quero que você saiba que você tem sido uma luz em minha vida. Eu aprendi mais com você do que com qualquer outra pessoa." Elisa, com a naturalidade que só as crianças possuem, respondeu: "Não precisa agradecer, Sr. Arthur. Eu só faço o que posso para ajudar. Todos aqui merecem ser felizes." Arthur sorriu,
sentindo que as palavras dela eram uma confirmação de sua decisão. Ele sabia que a vida dela estava prestes a mudar para sempre, e não era apenas por conta do testamento, mas porque Elisa, com sua bondade, estava destinada a criar um futuro melhor para muitos outros. Ele colocou a mão em seu ombro, olhando-a com carinho. Eu quero que você saiba que a partir de agora, o Lar Esperança será totalmente seu. Tudo o que eu conquistei, tudo o que eu possuo, será para garantir que você tenha a chance de fazer o bem para muitas outras crianças. Não sei o que o futuro me reserva, mas tenho certeza de que você vai cuidar bem disso. Elisa ficou surpresa e confusa. Senhor Arthur, o que quer dizer com isso? Ele olhou nos olhos dela, agora com um brilho de orgulho. Você será a administradora do orfanato, Elisa. Eu estou deixando tudo para você. Cuide do lar, das crianças, e da esperança que ele traz. Quando a notícia da herança de Arthur foi divulgada, a reação foi um choque. Dona Beatriz, que sempre considerou o orfanato uma missão de vida, ficou sem palavras. Ela sabia que Arthur tinha uma fortuna imensa, mas nunca imaginou que ele realmente deixaria tudo para Elisa. O orfanato seria agora uma instituição financeiramente estável, mas seria um desafio para a jovem menina, sem experiência no mundo dos negócios. Ao mesmo tempo, os filhos de Arthur estavam furiosos. Henrique e sua família imediatamente contrataram advogados para contestar o testamento, alegando que Arthur estava senil e não tinha plena capacidade de fazer tal decisão. Eles alegaram que ele havia sido manipulado por Elisa, e queriam reverter a decisão judicialmente. Mas Elisa, com seu coração puro, não se intimidou. Ela começou a se reunir com os conselheiros financeiros e a estudar sobre como administrar o legado que agora estava em suas mãos. Dona Beatriz, que sempre foi uma mentora para ela, estava ao seu lado, orientando-a em cada passo. Elisa sentia enorme responsabilidade sobre seus ombros, mas sabia que não poderia deixar a oportunidade escapar. O Lar Esperança tinha o potencial de se tornar muito mais do que apenas um orfanato. Ela queria que fosse um refúgio de esperança para todas as crianças que passassem por ali, assim como ela havia feito por tantas outras. Após a leitura do testamento, Elisa se viu no centro de um furor inesperado. O peso da responsabilidade de administrar a fortuna de Arthur e o futuro do Lar Esperança era imenso. Ela ainda era uma criança, com apenas 9 anos, e não tinha ideia de como lidar com negócios, finanças ou decisões que afetariam tantas vidas. Dona Beatriz, sempre atenciosa e sábia, tomou a dianteira nesse processo, ajudando Elisa a entender o que estava em jogo. Elisa passou a estudar cada aspecto da gestão do orfanato, acompanhando os conselheiros financeiros de Arthur, que haviam sido indicados no testamento para orientá-la. Eles eram homens experientes e respeitáveis, mas Elisa ainda se sentia insegura. A cada decisão que tomava, ela sentia o olhar pesado de seu passado, como se estivesse carregando o peso do mundo. Durante uma reunião com os advogados de Arthur, ela percebeu que seus parentes estavam se aproximando cada vez mais. Henrique e sua família estavam determinados a reverter o testamento, e as ameaças começaram a se intensificar. Elisa, com seu coração puro, não conseguia entender por que alguém faria isso. Ela só queria fazer o bem. Por que eles querem tanto que não é deles? Perguntou Elisa a Dona Beatriz, com os olhos marejados. Dona Beatriz, com um olhar tranquilo, respondeu: o que você tem é o que Arthur deixou com amor. Eles nunca entenderão isso, Elisa. Mas você tem algo que eles não têm, o coração. E isso, minha querida, é o que vai fazer a diferença. Os filhos de Arthur começaram a agir agressivamente para contestar o testamento. Henrique, o mais velho, foi até a mídia, tentando pintar a história como uma tragédia de um homem idoso manipulado por uma criança órfã. Ele alegava que o testamento deveria ser inválido devido à idade avançada de Arthur e à alegada incapacidade mental dele. Enquanto isso, sua esposa Camila fazia ameaças veladas de que tomaria medidas legais para reverter tudo o que Arthur havia feito. Eles queriam que Elisa fosse removida da administração do orfanato e que a fortuna fosse devolvida à família de Arthur. Elisa, embora assustada, se manteve firme. Ela sabia que não poderia abandonar sua missão. Não era apenas a herança financeira, mas a promessa que Arthur fizera, de cuidar das crianças, de garantir que o Lar Esperança continuasse a ser um farol de esperança para tantos órfãos e crianças carentes. Numa reunião tensa com os advogados da família,
Elisa teve de enfrentar seus parentes pela primeira vez, algo que nunca imaginou fazer. Henrique olhou para ela com desdém. Elisa, você não sabe o que está fazendo. Você está brincando de adulta, mas está apenas desperdiçando uma oportunidade que foi dada a você. O Lar Esperança não é um brinquedo. Isso aqui é um negócio, e você não tem capacidade para administrá-lo. Elisa o encarou, sem se intimidar. Eu não sou um brinquedo, Henrique. Eu sou uma pessoa. E vou lutar para fazer o bem, mesmo que não entendam. O Lar Esperança vai continuar, com ou sem vocês. Sua resposta surpreendeu até mesmo Dona Beatriz, que não esperava tanta coragem de uma menina tão jovem. Enquanto os filhos de Arthur continuavam com suas ameaças legais, Elisa recebeu um apoio inesperado de pessoas que ela nunca imaginou que estariam ao seu lado. Funcionários do orfanato, que haviam trabalhado ao lado de Arthur por anos, começaram a se manifestar a seu favor. Eles sabiam que o que Arthur fizera não era apenas um ato de generosidade, mas uma decisão tomada com o coração. Lúcia, uma das cuidadoras mais antigas do orfanato, foi a primeira a se aproximar de Elisa. Elisa, nós sabemos que você pode fazer isso. Arthur acreditava em você, e nós também. Estamos aqui para ajudar no que for preciso. Vamos trabalhar juntos. Com o apoio de Lúcia e de outros membros da equipe, Elisa começou a ganhar confiança em sua capacidade de liderar. Dona Beatriz, embora sempre uma presença acolhedora, sabia que Elisa precisaria aprender muito para gerenciar o orfanato de forma eficaz. Juntas, começaram a planejar como fortalecer as finanças do Lar Esperança, organizar campanhas de arrecadação e até mesmo buscar parcerias com organizações beneficentes. A maior surpresa para Elisa veio quando o próprio advogado de Arthur, Gustavo, se ofereceu para ser seu mentor legal, ajudando a protegê-la das ações da família Montenegro. Ele sabia que o testamento estava legalmente correto e que a batalha judicial era apenas uma questão de tempo. Não tenha medo de lutar por aquilo em que acredita, Elisa. Arthur confiou em você para ser a guardiã desse legado. Você não está sozinha. O tempo passou, e Elisa começou a se acostumar com a ideia de liderar o Lar Esperança. No entanto, as dificuldades financeiras ainda eram uma realidade. Embora a doação de Arthur fosse generosa, o orfanato precisava de muito mais para prosperar e manter suas portas abertas. Elisa e Dona Beatriz organizaram uma campanha de arrecadação de fundos, convidando a comunidade a se envolver no projeto. No entanto, a resistência de alguns membros da sociedade, especialmente daqueles ligados aos Montenegro, era um obstáculo constante. Muitos empresários de renome que poderiam contribuir com grandes doações estavam hesitantes em apoiar um orfanato administrado por uma criança. Elisa sentiu, pela primeira vez, o peso real da administração. Ela precisava encontrar uma forma de tornar o Lar Esperança autossustentável, sem depender de favores. Foi quando ela tomou sua primeira grande decisão: criar uma escola dentro do orfanato, para ensinar habilidades que preparassem as crianças para o futuro, ao mesmo tempo em que geraria uma fonte de renda. A escola ofereceria aulas de música, arte, culinária e outras atividades que poderiam ser comercializadas para a comunidade. Embora a ideia fosse ousada, Elisa acreditava que poderia funcionar. Ela reuniu a equipe e apresentou o plano. O entusiasmo foi palpável. Todos estavam prontos para fazer o que fosse necessário para tornar a visão de Elisa realidade. A batalha legal contra os Montenegro não demorou a começar. Henrique e sua família não desistiram da ideia de contestar o testamento. Eles contrataram um dos advogados mais renomados da cidade, e a disputa se arrastou por meses. Durante esse tempo, Elisa e sua equipe estavam imersos no planejamento do futuro do orfanato, mas a pressão constante do processo judicial era uma nuvem que pairava sobre o Lar Esperança. O tribunal estava dividido. O advogado de Henrique alegava que Arthur não tinha plena capacidade de testar devido à sua saúde debilitada, e que Elisa havia sido influenciada indevidamente. Mas Gustavo, o advogado de Arthur, defendia que o testamento era válido e que a decisão de Arthur estava clara e legalmente sustentada. Enquanto isso, Elisa sentia-se dividida. O tempo dedicado à batalha judicial a afastava de sua verdadeira missão: cuidar das crianças. Ela teve momentos de dúvida, de insegurança. Mas, a cada sorriso de uma criança, a cada gesto de carinho dos funcionários, ela lembrava por que estava ali. Após meses de disputas judiciais, uma reviravolta ocorreu.
o tribunal finalmente decidiu em favor de Elisa. A herança de Arthur, incluindo o orfanato, foi confirmada em nome dela. Henrique e sua família perderam a batalha legal, e Elisa, com um sorriso tímido, foi finalmente reconhecida como a verdadeira guardiã do legado de Arthur. A vitória não significou o fim das dificuldades, mas foi um passo crucial para garantir o futuro do Lar Esperança. Agora, Elisa poderia se concentrar no que realmente importava: as crianças, o crescimento do orfanato, e o desejo de Arthur de fazer a diferença. Ela olhou para a casa que agora chamava de lar, e sentiu uma paz interior que nunca soubera que existia. O legado de Arthur Montenegro, o homem que ela havia conhecido e aprendido a amar como um avô, estava seguro nas suas mãos. Ela não desapontaria ele, nem a si mesma. Com a vitória judicial e a confirmação da herança, Elisa decidiu que era hora de dar o próximo passo em sua missão, a construção de uma escola no Lar Esperança. Ela queria proporcionar uma educação de qualidade às crianças, algo que fosse além das aulas tradicionais. Ela sabia que uma boa educação poderia mudar o destino das crianças do orfanato e prepará-las para um futuro melhor. Para isso, Elisa reuniu os conselheiros financeiros e Dona Beatriz para elaborar um plano de longo prazo. Ela sabia que a escola não seria uma solução rápida, mas acreditava que, com o apoio certo, poderia torná-la uma realidade. Elisa queria que a escola fosse um lugar onde as crianças não apenas aprendessem matérias básicas, mas também se desenvolvessem como indivíduos criativos e empáticos. O desafio era grande. A construção de um prédio novo exigiria recursos significativos, e Elisa precisava buscar parcerias com a comunidade local. Ela se reuniu com empresários e educadores, explicando seu projeto e o impacto positivo que ele teria na vida das crianças e da sociedade. Inicialmente, muitos se mostraram céticos, mas quando ela compartilhou sua visão, algo mudou. Aos poucos, Elisa começou a conseguir apoio de alguns empresários locais que viam no projeto uma oportunidade de retribuir à comunidade. A obra começou, e Elisa passou a supervisionar pessoalmente o andamento da construção, visitando o local todos os dias, sempre com um sorriso no rosto. Ela queria que tudo fosse perfeito, para que as crianças tivessem um ambiente inspirador e seguro para estudar e crescer. Apesar das vitórias, a jornada de Elisa não estava livre de obstáculos. À medida que o orfanato e a escola ganhavam notoriedade, começaram a surgir problemas. Um novo inimigo apareceu na forma de um empresário ambicioso chamado Raul. Ele via o sucesso do Lar Esperança como uma oportunidade de lucrar, e começou a fazer ofertas para investir no projeto de forma agressiva, com a intenção de tomar o controle de parte das operações. Raul era persuasivo e inteligente, e rapidamente começou a criar divisões dentro da administração do orfanato. Ele ofereceu uma grande quantia de dinheiro para melhorar as instalações, mas com a condição de que teria influência sobre as decisões e a direção do projeto. Elisa, desconfiada de suas intenções, recusou a proposta. Ela sabia que Raul queria mais do que simplesmente ajudar. Ele queria transformar o Lar Esperança em um empreendimento lucrativo, algo que Arthur jamais teria permitido. Raul, no entanto, não se deu por vencido. Ele começou a usar sua influência para difamar o orfanato e espalhar rumores de que o Lar Esperança estava sendo mal administrado. Ele tentou convencer a comunidade de que Elisa não tinha experiência suficiente para liderar o projeto e que sua gestão estava comprometendo o futuro da instituição. Esse ataque à reputação de Elisa fez com que ela fosse confrontada com novas dúvidas. Seria ela realmente capaz de enfrentar as adversidades que Raul estava criando? Mas, ao olhar para as crianças, Elisa sabia que não podia permitir que ninguém destruísse o trabalho que Arthur havia começado. Ela começou a se preparar para enfrentar Raul de frente. Elisa sabia que Raul era um adversário perigoso, mas também tinha algo que ele não possuía: a confiança das pessoas ao seu redor. Para enfrentar Raul, Elisa sabia que precisaria unir ainda mais a comunidade e fortalecer os laços com os voluntários e doadores que estavam ao seu lado. Ela organizou uma grande reunião, convidando todos os apoiadores do Lar Esperança para discutir os desafios que estavam enfrentando e mostrar o impacto positivo do trabalho que estava sendo feito. Durante a reunião, Elisa explicou sua visão para o futuro da escola e do orfanato e pediu a colaboração de todos para garantir que o Lar Esperança continuasse sendo um espaço de amor e cuidado para as crianças. O apoio da comunidade foi essencial.
Voluntários se ofereceram para ajudar a divulgar o trabalho do orfanato nas redes sociais, empresários locais prometeram aumentar suas doações e muitas famílias começaram a se envolver de forma mais ativa, com apoio renovado. Elisa decidiu que era hora de confrontar Raul. Ela sabia que não poderia deixar que ele minasse a confiança que ela havia conquistado. Com coragem, ela o chamou para uma reunião privada. Quando ele chegou, ela foi direta: Raul, sei o que você está tentando fazer. Você não se importa com o orfanato ou com as crianças. O que você quer é controle e lucro. Eu não vou deixar que você destrua tudo que Arthur construiu. Você não vai passar por cima de mim. Raul, surpreso pela postura firme de Elisa, tentou negociar mais uma vez. Mas ela foi implacável. Ele não tinha mais argumentos. Você pode tentar, mas o Lar Esperança não será seu. Não importa o quanto você tente desestabilizar isso. Estamos mais fortes do que nunca. Raul percebeu que, apesar de toda a sua persuasão, ele não conseguiria manipular Elisa. Retirou-se da reunião, sabendo que sua tentativa de dominar o orfanato havia falhado. Após meses de planejamento, desafios e vitórias, a escola do Lar Esperança finalmente foi inaugurada. Elisa ficou emocionada ao ver as primeiras turmas entrando nas novas salas de aula, com equipamentos modernos e professores qualificados. Ela sabia que aquele era o primeiro passo para um futuro brilhante para aquelas crianças. A inauguração foi um grande evento, com a presença de muitos apoiadores, empresários e autoridades locais. Todos estavam impressionados com a transformação do orfanato, que agora se tornava um centro de educação e desenvolvimento para crianças carentes. Durante a cerimônia, Elisa subiu ao palco e fez um discurso emocionante. Hoje é um dia especial não só para o Lar Esperança, mas para todas as crianças que um dia sonharam com uma chance melhor. Nós não vamos mais esperar que as coisas mudem. Vamos fazer acontecer. Este orfanato é um lugar onde o amor, a educação e a esperança se encontram. E, juntos, vamos garantir que ele continue sendo um farol de luz para todos aqueles que precisarem. O público aplaudiu de pé, e Elisa, com um sorriso radiante, sabia que sua missão estava apenas começando. O futuro do Lar Esperança estava seguro, e ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse, com a certeza de que estava no caminho certo. Com o sucesso da escola e a estabilização financeira do Lar Esperança, Elisa finalmente se sentiu em paz. Ela havia superado os desafios impostos pela família Montenegro, enfrentado inimigos como Raul e, o mais importante, cumprido o legado de Arthur. O orfanato estava prosperando, e a escola agora formava jovens preparados para um futuro melhor. Em uma visita ao túmulo de Arthur, Elisa refletiu sobre tudo o que havia conquistado. Ela sabia que ele estaria orgulhoso de vê-la ali, cuidando do orfanato e garantindo que sua missão de fazer o bem continuasse. Ela colocou uma rosa sobre o túmulo e sussurrou: "Obrigada por acreditar em mim. Eu vou continuar a sua missão. O Lar Esperança vai viver para sempre." E assim, o legado de Arthur Montenegro foi perpetuado por Elisa, uma jovem órfã que, com coragem, amor e dedicação, transformou a vida de muitas crianças e garantiu que a esperança nunca se apagasse. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.